Gilberto Inhato aqui conosco, ele é psicólogo, é professor universitário, professor de antropologia, doutor em violência conjugal, autor de livros, está aqui com a gente todas as quartas-feiras. Gilberto, bom dia, super bem-vindo novamente. Obrigado, Maria. Bom dia a todos, bom dia a você, bom dia a Karina e especialmente um bom dia aos nossos ouvintes, Maria. Precisamos responder nossos detratores à altura, aquelas pessoas que nos ofendem, as pessoas que, de certa maneira, nos deixam magoados, olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, ela vale realmente? Vale a pena responder à altura, Gilberto? Pois é, Maria, veja como algumas coisas elas se perpetuam na história, né? Porque essa lei de Talião aí, o código do Hammurabi, do rei da Babilônia, né? Há 1700 antes da era cristã, ele mandou esculpir uma pedra cilíndrica, 281 preceitos, normas de como se comportar. E o infrator àquelas normas, digamos que a infração era proporcional ao que a pena era proporcional e semelhante à infração. Então, assim, bateu, levou, roubou, corta a mão, matou, vai morrer. Essa é a lei, né? Depois de Tales, que do latim Tales é tal e qual, né? De talião, igual, né? Ela se perpetua. E ainda hoje nós fazendo uma análise estatística dos países, aí, né, todos os países, ela é uma atitude que ainda é em vigor extremamente no Brasil, que é o país que está aí entre os 3 ou 4 primeiros do mundo em índice da lei do olho por olho, dente por dente. A nossa sociedade aprova 61%, Maria, das pessoas com mais de 60 anos, elas dizem que o sujeito deve pagar com aquilo que ele fez, né? Bateu, levou, bandido bom é bandido morto, essa é uma expressão que tem uma aprovação muito grande, de 57% a 61%, variando as idades. Então, o Brasil, né, é o terceiro, aí, o quarto, como eu disse, o país que mais lincha a gente no mundo, e o linchamento de vários tipos, né? Nós estamos falando agora, neste momento exato, do linchamento psicológico. Se nós devemos responder de forma agressiva, não devemos responder, o que nós fazemos, né? Então, a resposta que eu daria é assim, Maria, o que uma pessoa pretende quando ela vai responder a um desagravo pessoal, ou um desagravo que dirige-se a você. É preciso que o ouvinte pense nisso, né? O detrator, aquele que me detrata, às vezes tenta me subestimar, me humilhar, ou desprezar, ou tirar uma casquinha, né? Depende do grau. Sim. O que eu pretendo quando eu vou responder? Se a minha resposta ela só tem um interesse em reafirmar o meu ego, né? Em fortalecer a minha egolatria, né? O meu narcisismo, o meu egocentrismo, então eu respondo para me sentir mais forte, né? É um tipo de resposta que grande parte das pessoas dão. Elas, quando respondem a outro, elas estão mais no sentido de reafirmar a sua identidade. Outro tipo de efeito que você quer, né? Qual é o efeito que eu quero ao responder? É pensar, eu acho que eu devo contrariar essa pessoa porque ela está muito equivocada com o argumento dela e não dá para aceitar algo tão fora de propósito como esse argumento. Então, essa segunda resposta é uma resposta, digamos, pedagógica ou ortopédica, corretiva, seja lá como chamar, e que não tem um propósito único, pessoal. E certo, você mostra o exemplo, digamos, né? Você fica e mostra o exemplo. Você reage a isso, porque assim, não precisa ser essa lógica, né, tão reativa como a gente vê, quem diz o que quer ouve o que não quer, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essas metáforas que traduzem exatamente a violência das práticas cotidianas. O Brasil, infelizmente, a violência de vários tipos se tornou uma forma de relação,
Nós aceitamos como normal responder ofensivamente e falar ofensivamente com as pessoas, né? Então fica nessa dúvida, né? Qual é o efeito que você quer quando você responde? E para encerrar, se você está segura de si, né, Maria? Se você está tranquila, se você pensa, putz, eu não vou nem perder tempo em responder esse sujeito, né? Ontem, por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem eu estava correndo e encontrei um sujeito que é conhecido meu, passou por mim, um sujeito muito arrogante, Sim. sempre está falando coisas inconvenientes. Ele passa por mim e diz assim: e aí, curitibano, não vai tomar vacina? Então, veja, o sujeito, o que você vai responder para um sujeito desse? Que engloba todos os curitibanos numa categoria debilóide, né? Não tem como responder, né? Porque qualquer tentativa de resposta não vai dar em nada, né? Só vai criar atrito. Então, às vezes, é melhor ficar quieto nessas situações, passa batido e vai, né, Maria? Ô Gilberto, você fez a tua preleção, até eu tenho algumas coisinhas para comentar, mas uma delas é a seguinte: você está baseado digamos, o raciocínio. O que às vezes acaba acontecendo é que o raciocínio ele não aparece. O que aparece é só uma reação de emoção. Você é um estudioso da Isso. psicologia do trânsito, e na psicologia do trânsito isso aqui é bem claro, né? A pessoa xinga você xinga ela, depois você olha que, puxa vida, que sei lá, de repente é a tua avó que tá ali do lado. Eu lembro do Rodrigo Rodrigues, que foi nosso comentarista, acabou não participando mais do programa, porque não quis também, né? Mas há muitos anos. E ele participava às terças. E ele sempre conta que uma vez ele estava indo pro seu trabalho e estava dirigindo. Aí foi cortado por um carro, daí o carro xingou ele, blá, 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 blá. Tá, chegou no trabalho. O cara que ele foi entrevistar para uma entrevista de trabalho era o cara que xingou ele. O próprio. Ou seja, passou, nananana, você entendeu? Houve uma confusão qualquer, que eu não me lembro como é que foi, mas enfim, a outra pessoa Sim. exaltada, etc e tal, e aí ele vai lá e ele simplesmente é o entrevistador e dono da empresa, na qual está lá o dito cujo que o ofendeu. Então, o trânsito, ele é um local, né, Gilberto, onde a gente Sim. muitas vezes expressa as coisas de forma muito rápida, mesmo porque as reações são rápidas no dirigir, tomara que sejam mesmo, né, para você poder frear rápido também, mas isso mostra, assim, um pequeno exemplo de que, às vezes, a mediação do raciocínio, ela não acontece. Não, não acontece, né? Esse é um dos problemas, né? E especialmente quando isso está potencializado, né? É, como eu disse, no Brasil, a violência de várias formas, seja ela discursiva, psicológica, letal, seja física, simbólica, né? Existem vários tipos, sexual, vários tipos, mas me refiro aqui só à violência verbal, né? Ela se tornou uma forma de reação. As pessoas são muito mal educadas, né? Se você, por exemplo, o pedestre, se ele diz, às vezes o carro, um veículo, se falou de trânsito, ele vai fazer uma conversão, ele olha só os carros, né? Ele não dá sinal quando não vem carro, mas vem um pedestre lá, e o pedestre não sabe se ele vai dobrar, fazer a conversão ou Sim, não. ou até um carro que tá de frente para ele, tudo, é verdade. Tá de frente, aí você faz um sinal para a pessoa, liga a seta, né? Quem caminha e corre aí pela rua sabe muito bem disso que nós dois estamos falando, né, Maria? Você sempre ser abordado por um veículo que não dá sinal. E quando você aponta para a pessoa, às vezes, educadamente, diz, liga a seta, dá sinal, faz bem, né? Muitas vezes, quando a realidade deveria ser que todo motorista deveria se dar conta e dizer obrigado, né? Desculpe, ou não responde nada, ou faz cara feia, ou te xinga. São raras pessoas que dizem desculpe, obrigado. Então, nós temos uma forma emotiva, passional, da relação com a ética coletiva, né? Nós reagimos de uma forma muito passional, muito emotiva, sem um cabimento racionalista, né? De uma ponderação racional. Então, primeiro o sujeito reage,
emocionalmente. Depois ele vai pensar na reação dele, né? Isso é muito forte dentro do trânsito, mas também em outros ambientes. Você citou o trânsito, que é um laboratório horrível, né? O Brasil, ele é o terceiro país que mais mata gente no trânsito do mundo, fora os acidentes que deixam as pessoas em situação aí lastimável. Então, o nosso trânsito é profundamente violento, né? Bom, e Gilberto, aí voltando, quando você falou, digamos, do que eu teria como intenção ao responder alguém que me ofende, etc., eu achei bem interessante, porque o que você falou é muito parecido com o estudo das funções da pena. Você estudou direito, você não se formou, mas você estudou direito durante uma época, né, Gilberto? Eu fui estudante de direito. Tá. Então, a pena, ela pode ter uma função retributiva, ou seja, você retribui aquela infração que foi praticada. O Estado retribui isso, que é importante, né? E também ela tem uma função preventiva, porque, claro, você tem medo de ser preso e você pode não cometer um delito em função disso, né? Então, as exposições teóricas da finalidade da pena, claro que tem algumas outras, tal, você pode também ter a finalidade terapêutica ou curativa numa medida de segurança, por exemplo, tal, mas, enfim, a retribuição ou a prevenção, né? Como você se referiu à pedagógica, a você ser pedagógico, também está nisso, né, Gilberto? Então você faz algo, você dá uma resposta para que os outros vejam. Talvez, por exemplo, vamos poder citar uma professora numa sala de aula, que agora nem tem professor em sala de aula quase, mas enfim, né? Um professor numa sala de aula, né? Olha que linda palavra difícil do dia de hoje, admoestar, olha que lindo. Então, a professora, ao dar uma bronca em alguém, talvez ela esteja sendo pedagógica no sentido que ela está dando bronca, não naquela pessoa só, mas nos outros, para que os outros se firmem, certo? Então, se tira alguém para fora de sala de aula, talvez seja para dar o exemplo para os outros, né, Gilberto? Isso. Olha, Maria, normalmente, né, a ideia de pena ou de lei no Brasil é só entendida como uma forma de punição, e não é. A lei serve para proteger, a lei serve para educar, né? Serve para dar exemplos, se pune um, sim, como exemplo, para que os outros percebam, é necessário, sim. Mais do que necessário. Aliás, no Brasil, prende-se mal e se solta mal, só para fazer uma passagem aí jurídica, né, que é um horror isso. Mas vamos lá. Maria, existe, além das leis jurídicas, você conhece muito bem, as leis do comportamento, né, as leis psíquicas ou lei de comportamento. Qual lei de comportamento? Uma lei muito básica do comportamento humano é que um comportamento tende a continuar a se repetir dependendo da resposta social com relação a esse comportamento. Certo. Isso é uma lei que os behavioristas fundaram, a psicologia do comportamento sociocognitiva se fundamenta muito bem nisto, que, aliás, é muito bem fundamentado. Então, um comportamento. Se não há uma reação oposta da sociedade ou de um outro indivíduo, ou de grupo, com relação àquilo que está sendo feito, ou falado, ou praticado, a tendência é que esse comportamento se fixe, se reproduza e seja reforçado pela omissão, né, pela falta de resposta social. Esse comportamento se fixa no indivíduo e eu passo a agir assim. Isso começa desde criancinha, né? Os pais que educam os filhos, assim, o filho vai lá, bate, chuta e ninguém fala nada, de repente vai lá e pune a criança. Não faz efeito nenhum nesse sentido se você antes não for aos poucos dizendo não faça isso, não pode, aqui não pode, lá pode, aqui não pode, educando aos poucos. Então é necessário que haja nesse sentido, Maria, a propósito da pergunta do programa de hoje, é necessário que a gente tenha, sim, uma reação a atitudes, a palavras, a linguagens, a comportamentos que ferem uma ética coletiva ou, no mínimo, a inteligência pública, né? Há pessoas que acham que elas podem falar uma bobagem enorme em bom tom para que todos escutem,
Quando uma pessoa diz isso num espaço público, em bom tom, fazendo questão que todos escutem, ela está sujeita a ter uma resposta, sujeita a ser contrariada, veementemente contrariada. Então, nós devemos, sim, em algumas situações, ter essa possibilidade de frear, né, Maria? Frear esse comportamento inadequado, antissocial, às vezes, que vem do outro. Então, essa ideia de que nós sempre devemos ficar quietos, eu não tenho muita simpatia com isso. Em alguns momentos, nós temos, sim, que ter uma reação à resposta do outro, porque senão o outro sempre vai fazer o que quer, não é isso, Maria? Dentro da lei do comportamento. Evidente, né? Então, você fala... a lei jurídica só ela não freia isto se não houver uma lei do comportamento social. E Gilberto, e aí vamos para a internet. Na internet a sensação de impunidade é bastante grande e, claro, as pessoas têm uma tendência, não é as pessoas, né? Mas quem ofende tem uma tendência a achar que tá imune, está impune e que não vai acontecer nada com ela, né? Esse é um grande problema, porque assim, a metáfora que dá para usar disso, Maria, é assim, a internet, as redes sociais, as pessoas se agredindo, xingando, né? Você posta alguma coisa lá, alguém, em vez de fazer um comentário inteligente, relacional, ele diz, você não sabe do que está falando, né? Coisas assim. Isso é uma estupidez. Então, o que acontece? Isso produz efeito em mim, produz só um efeito particular, porque nós estamos muito distantes, né? Eu fico pé da vida, fico irritado ou não, e respondo, o outro talvez fique irritado, mas o resultado disso é praticamente nulo em termos de um efeito positivo, né, de melhora. É como você pegar um canhão, né, atirar no inimigo e o projétil ele cai sempre 100 metros antes de onde está o inimigo. Aquela pirotecnia, aquela explosão enorme, o inimigo continua do lado de lá e o outro atirador continua do lado de cá e não produz efeito nenhum, né? É mais ou menos, eu jogo uma bomba, outro joga outra bomba, mas ela sempre cai num campo neutro. Hoje a internet, né, essas discussões efervescentes com violência psicológica e discursiva, elas fazem mais uma pirotecnia. É como a expressão que nós vimos aqui um outro dia na rádio, Maria, todo cachorro atrás da cerca é macho, né? Sim. Ele fica lá latindo, mostrando os dentes enquanto ele está atrás da cerca. Então as pessoas covardemente, eu acho isso uma covardia horrorosa, né? Porque quando você encara a outra, quando você sai de trás do computador e encontra essa pessoa frente a frente, na rua, na universidade, seja onde for, no clube, observe que as pessoas mudam de atitude, né? Ou elas fogem, fingem que não vêm, ou elas disfarçam, mas uma pessoa que faz isso na internet, ela não faz isso, ela não sai da sua casa e vai ali no vizinho, bate e diz aqui, olha, o senhor está fazendo isso, não. Ela fica escondida. Sim. Então é uma grande covardia das pessoas, né? É uma covardia mesmo isso, me envergonha as pessoas que fazem isso, viu, Maria? Gilberto, obrigada mesmo por estar com a gente, tá? Eu acho que você, com esse me envergonha, você encerrou muito bem o programa, tá? Obrigada, tá, Gilberto? Um abraço a todos. Obrigada, valeu. Tchau, Querido tchau. Gilberto Nhoato.